Olá, mais uma aula do segundo ano do ensino médio do Aprender Sempre. Essa é a aula 7, os números irracionais. Então, os objetivos, nesse caso um só, reconhecer a representação dos números irracionais dadas em forma de decimal infinito ou radical. Então, essa informação de decimal infinito, tá? Muito importante para a gente lá na frente resolver um exercício. Simplifique os radicais a seguir usando a decomposição em fatores. Então, todo número, tá, ele pode ser decomposto em números primos. Lembrando, né, números primos são números inteiros, são números naturais que eu posso dividir por ele mesmo e por 1. Tá? Então, quando você faz a fatoração, lembra lá de quando você fazia o MMC. O MMC é mínimo múltiplo comum, tem no mínimo 2 números para você relacionar. Aqui eu só vou fazer com um só, no caso da letra A, com o 12, tá? Então, começa pelo primeiro número primo, 2. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever 2 ao quadrado vezes 3. Essa é a decomposição do número 12. Só que agora o 12 está dentro de um radical, tá? Então, quando ele está dentro desse radical, nesse caso aqui, está se fazendo uma pergunta. Que número vezes ele mesmo vai dar 12, tá? Então, eu tenho aqui dentro do meu radical 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, essa resposta, né? A pergunta que número vezes ele mesmo vai dar 12, não é exata, né? Eu não tenho aquele número bonitinho, que nem eu tenho raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 16, tá? Mas eu tenho aqui pelo menos um 2, que é elevado ao quadrado. Eu posso tirar, né? De fora da raiz. O que é isso? Tanto o índice do 2, quanto o índice de fora da raiz, o que fica aqui, é 2. Então, o 2 pode sair fora, ele tem como se fosse uma chavinha para sair fora da raiz, e o 3 não tem parzinho para sair, tá? Então, fica 2 raiz quadrada de 3, certo? O 20, mesma coisa. Você faz 20, começa lá a fazer sua fatoração, 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 é um número primo, tá? Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 5, tá? Novamente, apenas o 2 tem uma chavinha para sair da raiz e o 5 fica aqui dentro, tá? Então, quando eu quero simplificar os radicais, é a mesma coisa que diminuir os números, né, que estão de lá dentro, fazendo através da decomposição, tá? E é legal também porque acaba revendo os conceitos de números primos, né? E acaba voltando aqui algumas coisinhas que são bem legais, que são as regras de divisibilidade. Então, olha só na letra C. 45. Eu acredito aqui que alguns alunos queiram logo de cara pegar o 45 e dividir por 5. Porém, eu estou fazendo uma fatoração e eu vou utilizar o menor número primo. O menor número primo é o 2. Então, eu sei que 45 não vai, dividido por 2, não vai acontecer uma divisão exata. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3, tá? Por que eu sei que 45 dá para dividir por 3? Porque a soma dos algarismos, se for um número múltiplo de 3, então vai dar para dividir por 3. Olha só, se eu fizer 4 mais 5, eu tenho 9. 9 é o múltiplo de 3, 9 está na tabuadinha do 3. Então, 45 dividido por 3 é correto, eu consigo fazer essa divisão, tá? E vai dar 15. 15 eu também consigo fazer, dividir por 3, olha lá. 1 mais 5, 6. 6 também é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. Agora, se
Meu próximo número primo é o 5, eu posso 5 dividido por 5, 1. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes 5. E se eu começar a fazer uma fatoração, tá? Pelo número 5, essa fatoração estará incorreta, tudo bem? Então, tomem muito cuidado na hora de fatorar um valor, principalmente quando está pedindo. E quando simplificar um radical, vai facilitar dentro de um exercício, tá? Então, novamente, o 3 tem uma chavinha, é o 3 ao quadrado, para ser fora da raiz, e o 5 vai ficar dentro da raiz, tudo bem? Letra D, e temos uma raiz cúbica. Então, agora a pergunta mudou um pouquinho. Que número elevado a 3, né, vai dar 54? Pode ser que a gente não tenha um valor exato, mas vamos tentar lá. Então, eu começo a dividir por 2, já que 54 é um número par, né? Então, aqui eu tenho 2, 27. 27. Eu vou dividir por 3, olha. 2 mais 7, 9. Então, eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, encerrei aqui a minha fatoração. Eu tenho 2 vezes 3 elevado a 3, dentro agora de uma raiz cúbica. Então, quem tem o mesmo índice para sair fora aqui dessa raiz cúbica é só o 3. E o 2? O 2 vai ficar aqui dentro do meu radical, tá? Lembrando de colocar o 3, né? Quando nós não temos nenhum valor, é o famoso ao quadrado, né? 2 vezes. E 288? Eita, vamos lá. Vamos abrir um espacinho aqui para fazer. 288. Começar lá dividindo por 2. Vai dar 144. Aí eu vou dividir por 2, vai dar 72. Vou dividir por 2 de novo. Vai dar 36, dividido por 2 de novo, vai dar 18, dividido por 2, vai dar 9. Olha só que legal aqui. Aqui o 9, já fiz aqui no 54, tá? Posso continuar a fazer? Posso, mas eu já posso utilizar isso aqui, tá? Do 54. Então, olha só, 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar aqui 2 elevado a 5, vezes 3, olha aqui, tem o 9. O 9, depois que tem o 9, eu fatoro ele, dá 3 ao quadrado, tá? Então, agora, essa raiz quadrada, eu tenho que saber quem que vai sair dela. Então, lembra lá a regrinha de potenciação, né? Nada mais é do que a multiplicação de mesma base. Então, esse 2 elevado à quinta, eu tenho um 2 ao quadrado, vezes um 2 ao quadrado, vezes 2. Potenciação de mesma base, copio a base, que é o 2, e somo os expoentes. 2 mais 2 mais 1, 5. E o 3 ao quadrado continua 3 ao quadrado. Só para visualizar aqui que tenho 2 ao quadrado, então 2 saem fora. E um 3 também ao quadrado sai fora. E fica um 2 dentro da raiz, tá? Por que o 2 fica dentro da raiz se tem o expoente maior que 2, né? Porque não tem, um vai ficar sem nada, um vai ficar sem parzinho, tá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o correto para essa conta aqui, para a simplificação de 288, é 12 raiz quadrada de 2, certo? Então, vamos agora para o próximo. Identifique como racional ou irracional cada um dos números a seguir, tá? Então, esses valores aqui são bem interessantes porque raiz quadrada de 30, novamente, é uma pergunta, que número vezes ele mesmo vai dar 30.
Como que eu posso chegar nesse valor? Eu posso fazer uma fatoração, igualzinho o exercício anterior. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, olha só, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, minha fatoração está correta. Eu não consigo tirar nenhum valor, olha só. Tanto 2 vezes, quanto 3, quanto o 5, eu não consigo tirar da minha raiz quadrada. Por quê? Porque ele não se repete duas vezes. A pergunta é, quantas vezes ele mesmo, tá? Então, esse valor aqui, ao colocar ele na calculadora, tá? Ele vai me dar um valor irracional, tá? O que é irracional? Irracional. Racional vem de uma fração, mas não uma fração qualquer, tá? É uma fração de números inteiros, né? E aqui, então lembra lá quando a gente fez fração geratriz, quando a gente fez dízima periódica, tinha como eu voltar aqui a fração a ter uma racionalidade. No caso aqui do nosso raiz quadrada de 30, a gente não tem essa racionalidade, então eles são números irracionais, tá? 36. 36, acho que a maioria de vocês devem saber que é mais ou menos 6. O que isso quer dizer? 6 vezes 6, 36, menos 6 vezes menos 6, 36. Esse valor 6 é um número racional? É um número racional. Por quê? Todo número inteiro, ou todo número aqui, ele pode ser dividido por 1. Então, eu não posso representar 6 sobre 1? Posso. Eu posso até representar o 6 com 12 dividido por 2. Também é um outro jeito de eu representar o mesmo valor. Então, 6 é um número racional. Ele vem de uma razão? Sim, ele é um número racional. Certo? Ele vem de uma fração. Então, embora tenha uma raiz, o seu resultado é um número racional. Nem toda raiz quadrada, raiz cúbica vai ter um número irracional, ok? E depois nós temos 27. 27, mas está elevado a 3, está elevado ao cubo aqui, né? Então, a pergunta é, que número elevado ao cubo vai dar 3? Então, eu vou fazer aqui, ó, 27 dá para dividir por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho 3 elevado a 3. Vou ter que apagar aqui. Eu fiz errado isso. Vamos lá. Tá. E 3 elevado a 3 dentro de uma raiz cúbica, então aqui eu posso falar que o resultado é 3. Falta o L aqui, racional. Tá? E esse valor? Esse é um valor racional. Se eu posso representar 6 sobre 1 e falar para você que é racional, o 3 também eu posso fazer 3 sobre 1. Como que eu posso representar o 3 aqui? 6 dividido por 2, tá? Por aí vai. Então, essas análises são bem importantes, tá? E a fatoração, vai ter que fazer sempre? Sempre não. Conforme você for fazendo os exercícios, você vai entendendo e visualizando melhor essas fatorações e vai ter hora que vai ficar gravado na sua cabeça, tá? Daí vai ficar mais fácil com as atividades, né? Que você vai ter aí, principalmente se vier a ter algum problema com vestibular, né? Enem, por aí. Agora o exercício 3. Considere os números abaixo e identifique os números irracionais justificando sua resposta. Então, aqui no exercício 3, ele quer quem são os números irracionais, ou seja, quem não veio de uma fração, tá? Quem eu não consigo extrair de uma fração. Então, logo o primeiro número é 3 décimos. 3 décimos é um número racional. Então, não é, tá? Raiz quadrada de 38. Podemos aqui ver, fazer a fatoração do 38.
38 dividido por 2 vai dar o quê? 19. Logo de cara aqui, 19 é um número primo, tá? Então, raiz quadrada de 38 é 2 vezes 19 dentro da raiz, não saiu fora da raiz. Então, aqui eu já tenho meu primeiro número irracional, tá? Aqui nós temos o que aparenta ser, né, 1,23455, uma dízima periódica, tá? O que determina uma dízima periódica? Que após a vírgula chega um momento em que os números se repetem numa ordem. No caso aqui, parece que não vai ser, ó, 2 e 3. Depois começa lá, 4, 5, 4, 5. De uma dízima periódica, eu posso tirar o quê? Uma fração geratriz. Isso já foi visto, né, nas aulas anteriores lá, tá? Então, se é uma dízima periódica, vem de uma fração geratriz. Logo, é um número racional. Fração, razão, né, racional. 8. Acabei de explicar, se 6 e 3 eu posso transformar em um número racional, né? O 8 também pode ser 8 dividido por 1, número racional. Este aqui é bem interessante. 2,1231233123312. Parece que é uma dízima periódica, mas não é, tá? É uma dízima não periódica. E logo no começo, né, no objetivo, a gente viu que é uma dízima no número decimal. Mas é um número decimal? Sim. Vem de uma fração? Não. Se é uma dízima periódica, eu consigo achar sua fração. Se é uma dízima não periódica, tá? Eu não consigo achar. Então, olha só. 1, 2, 3, tá aqui. Depois ele tenta repetir de novo, ó. 1, 2, 3. Aí você acha que vai ser uma dízima periódica, que seus períodos tem aqui 1, 2, 3. Mas tem um outro 3, aparece um 3 a mais. E depois 1, 2, 3, 3, 3, tá? Então, esse 3 aqui no meio do 1 e do 2 vai aumentando a cada passo. Então, isso aqui vira um número racional não periódico, tá? Aliás, desculpa, um número decimal não periódico. Então, ele também é um número irracional, certo? Agora aqui, 8, raiz cúbica de 8. Quem é raiz cúbica de 8? Não sei, vou fatorar o 8. Dá para fatorar? Dá. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Opa! Então, eu tenho 2 elevado a 3, tá? Então, multiplicação, né, de potenciação de mesma base, tem que lembrar as regrinhas de potenciação. 1, 2, 3, então 2 elevado a 3. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Então, ele não é um número irracional. E raiz quadrada de 12, a gente já viu lá no exercício anterior, que na hora que eu faço a fatoração, eu não tenho, né? Eu sobra ali um 3, não é isso? Fica 2 raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3, a gente já viu também no vídeo anterior, que ele sofre aí, né, com o fato de a gente não ter, de fazer um número, esse número decimal não periódico, tá? Então, nós temos aí 3 números irracionais, tá? Desse exercício. Agora o exercício 4. A raiz quadrada de 70 é um número que está A mais próximo do 81 do que 64, B mais próximo de 64 do que 81, C mais próximo do 10 que do 9, D mais próximo do 9 do que do 8 e E mais próximo do 8 do que o 9. Então, olha só, ele falou, ele escreveu, né? Ele não colocou os símbolos matemáticos. Então, aqui alguém pode confundir e achar que ele está mais próximo do 64 do que o 81. Então, alguém pode vir aqui e achar que essa informação está correta. Mas presta atenção, ele não quer saber o número 70, ele quer saber a raiz quadrada de 70. Que número vezes ele mesmo dá 70? E isso daqui está incorreto. Isso daqui também está incorreto. Por quê? Eu acho que é um número bem menor. Como que eu sei? Como que eu acho? Fazendo o processo inverso, olha só. 2 ao quadrado não é 4? Opa, deixa eu deixar mais bonitinho aqui. 2 ao quadrado é 4, certo?
Ok. Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, eu vou fazer o processo inverso aqui. Vou colocar todos os números inteiros que eu tenho ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. E 9 ao quadrado, 81. Opa! Então, olha aqui. Eu tenho 8 ao quadrado é 64. Tá chegando perto dos 70. E 9 ao quadrado já passa, já vai lá para o 81, ou seja, 11 números acima, né? Então, eu vou analisar aqui a letra C. Mais próximo de 10 do que de 9? Não pode ser, porque no 9 já dá 81. Então, não pode ser. Mais próximo do 9 do que do 8? Então, vamos analisar aqui. 64 para 70, faltam 6 números, tá? Então, tem uma diferença de 6 números. E o 81 para 70, nós temos uma diferença de 11 números aqui. Então, peraí. Então, acho que está mais próximo de quem? Do 8 do que do 9, tá? Então, um exercício bem tranquilo aqui, que não precisa fazer todas as casinhas decimais, tá? Se você tiver numa prova sem calculadora, não tem problema. Aí está, fica mais fácil, certo? Agora, aqui nós temos um exercício da FATEC. Esse já é um exercício um pouquinho mais elaborado. Sejam A e B números irracionais, dadas as afirmações: 1. A vezes B é um número irracional. 2. A mais B é um número irracional. E 3. A menos B pode ser um número racional. Podemos concluir que as 3 são falsas, as 3 são verdadeiras, somente 1 e 2 são verdadeiras, somente 1 é verdadeira, somente 1 e 2 são falsas. Então, quando a gente tem essas coisas de afirmação, o que nós temos que fazer? Provar que ela está errada. Se a gente consegue provar que ela está errada, a gente sabe se ela está correta ou não, se ela é falsa ou verdadeira. Então, olha aqui. Logo de cara, eu posso falar assim para você. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Vezes raiz quadrada de 2 também é um número irracional. Ele falou para mim A e B é um número irracional, mas ele não falou qual. Então, eu estou colocando qualquer um aqui. Então, raiz quadrada, multiplicação de raiz quadrada, eu multiplico o que está dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. 2 é um número racional. A afirmação dele. A vezes B é um número irracional? Não. Então, essa afirmação é falsa, tá? Porque a gente pode ter multiplicações de números irracionais e sair um número racional. Então, essa afirmação está incorreta, tá? Essa afirmação é falsa. Agora aqui, com a afirmação 2, tá? O legal da afirmação 2, tá? É que eu acho que a gente pode até já concluir com a afirmação 3, mas vamos lá, né? A mais B é um número irracional. Então, vamos pegar esses dois valores aqui que eu coloquei. Ó. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, nada mais é que 2 raiz quadrada de 2. Então, continua sendo um número irracional. Só que, novamente, eu posso qualquer número, qualquer valor. Então, eu posso ter aqui na minha letra A, eu posso ter 8 menos raiz quadrada de 2. E na minha letra B, eu posso ter raiz quadrada de 2. Falou número, são números, não sei quem são eles, tá? Então, A mais B, ou 8 menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, é 8. 8 é um número racional. Como assim? Ué, eu tenho uma coisa que é menos raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2. É a mesma coisa. Então, lembra lá. 1 menos 1 é 0. 2 menos 2 não é 0.
Então, se eu tenho a mesma coisa menos ela mesma, então isso aqui vira o quê? Vira zero. Então, eu consigo provar que A mais B pode ser um número racional. Então, o que aconteceu com a minha afirmação 2? Ela está correta? Não. Ela está verdadeira? Não. Tá? Então, eu vou agora para a minha 3. A menos B pode ser um número racional? Pode. Acabei de concluir aqui. Pode. Tá? Então, eu quero fazer raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Porque no exercício anterior era mais, agora é menos. Na afirmação anterior, né? Era positivo. Raiz quadrada de 5. Vendo raiz quadrada de 5? Zero. Zero, meu povo, é um número racional. Mas vem de uma razão? Ué, vem. Qual razão? Zero dividido por 1. Zero. Lembrando que o zero não existe no denominador, tá? Se colocar isso numa alternativa de avaliação e você colocar, você não foi meu aluno, tá bom? Eu deserdo você, tá? Então vamos lá. A menos B pode ser um número racional? Sim, pode ser um número racional. Tá? Duas coisas aqui. Tem que sempre tentar falsificar a afirmação, né? Como assim falsificar? A gente tem que contestar essa afirmação. E outra coisa, no 1 e no 2 ele fala que é, ele dá como certeza. Já na afirmação 3 ele fala, pode ser. Então ele abre brecha para que pode ser número irracional, como pode ser número racional, tá? Então aqui as 3 são falsas? Não. As 3 são verdadeiras? Também não. A 1 e a 3 são verdadeiras? Não, só a 3 é verdadeira. Somente a 1 é verdadeira? Não. Somente a 1 e a 2 são falsas? Sim. Então, aqui nós temos a letra E. Muito bem. Tá? Bem interessante esse exercício também. E essa foi mais uma aula aí para o segundo ano do ensino médio, do Caderninho Aprender Sempre, né? Tentando colocar os vídeos aí toda semana para vocês. E é isso. Até mais.